Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez o professor Albino Chigança Júnior e sejam bem-vindos ao meu canal e a esta aula de Geografia, certo? Bom, aqui mais uma aula que aborda um importantíssimo conceito, tá? Como vocês podem ver aqui no slide, é o conceito de lugar, tá? É o último grande conceito, digamos assim, que a geografia trabalha no sexto ano, do ensino fundamental 2, tá? Conceitos esses que eu já falei nos vídeos passados são muito importantes para a gente entender as diversas dimensões que a geografia aborda, que a geografia trabalha, tá? E este conceito aqui também é muito, mas muito importante, tá? Bom, lugar. Muita gente também já ouviu falar bastante deste nome, só que em relação aos outros conceitos que a gente já viu nos vídeos passados, este é um conceito onde boa parte, infelizmente, a maior parte das pessoas não sabe dizer exatamente o que é lugar, tá? Muitas pessoas confundem esse termo com o nome de local ou localidade, tá? Ou seja, lugar não é sinônimo de local e não é sinônimo de localidade, tá? Lembrando que local a gente está falando de uma escala menor do espaço geográfico, tá? E localidade, digamos assim, é um ponto específico desse espaço como um todo, tá? Mas lugar se relaciona com esses termos? Sim, só que não é sinônimo, ok? Mas o que vem a ser então o termo lugar, tá? Que vem a ser isso. Como vocês podem ver aqui na imagem, tá? Eu coloquei a imagem de um parque, digamos assim, né, com muitas pessoas caminhando, muito verde, as pessoas no seu momento de lazer, digamos assim, tá? Ou seja, isso aqui nos remete a um sentimento positivo, né? A um espaço geográfico onde as pessoas se sentem bem, se sentem confortáveis, tá? Ou seja, lugar tem a ver com isso também, né? Quando eu digo as pessoas se sentem bem, as pessoas se sentem confortáveis, eu estou falando de questões psicológicas, tá? Além disso, quando uma pessoa se sente bem em determinado espaço geográfico, isso quer dizer que a cultura dela está integrada àquela realidade, onde ela está inserida, certo? Então, desde já, a gente pode remeter ao lugar como sendo uma relação entre o espaço geográfico e o sentimento e a cultura das pessoas, tá? Então, aqui envolve questões psicológicas e antropológicas também, além de questões sociológicas, ok? Então, esse é o cerne da questão. E isso é uma questão muito importante que vocês têm que ter em mente, tá? Então, próximo slide, a gente consegue ver aqui. Coloquei uma imagem de alguns idosos numa praça, provavelmente jogando cartas, não dá para ver exatamente, ou dama, xadrez, dominó, certo? Ou seja, eles estão em um espaço onde eles se sentem confortáveis, eles estão em um espaço público que permite que eles tenham um momento de lazer, de recreação, tá? Então eles se sentem bem nesse espaço, ok? Aqui, retomando aquilo que eu acabei de falar, relação entre as pessoas em determinado espaço geográfico, certo? Então, não se esqueçam que lugar tem essa conotação, tá? E lembrando aquilo que eu falei no comecinho, lugar não é sinônimo de localidade ou um ponto específico no espaço geográfico, certo? Não é sinônimo de local, tudo bem? E por fim, aquilo que eu acabei de falar também, lugar, portanto, se refere às questões culturais e sentimentais, que uma pessoa pode nutrir por um país, uma região, um estado, uma cidade, um bairro, uma rua, um continente, etc. Tá? Então não se esqueçam dessas duas questões muito importantes. Tá? Muito bem. Aí uma questão muito importante também, que os alunos têm que saber, que lugar não diz respeito apenas a questões positivas, a sentimentos bons, como amor, pertencimento, afeto, tá? Lugar também pode estar associado com questões negativas, medo, preconceito, raiva, ódio, sentimentos ruins, tá? Quando a gente fala que uma pessoa sente algo positivo com determinada parcela do espaço geográfico, a gente fala que
essa pessoa tem uma relação de topofilia, tá? O que é exemplificado aqui nesta imagem acima, de um grupo de jovens na praia, tá? Todos felizes, com seus instrumentos musicais, bebendo, certo? E quando a gente fala que a pessoa tem algo negativo, sente algo negativo, algo ruim, com uma parcela do espaço biográfico, a gente chama que a pessoa tem uma relação de topofobia, certo? Fobia é um termo, né, que você já deve ter escutado bastante, né, que remete a algo negativo, a medo, rejeição, preconceito, etc. Eu coloquei aqui uma imagem que, na minha opinião, retrata algo negativo, embaixo, tá? Região da Cracolândia, na cidade de São Paulo. Tudo bem? E por que é importante a gente dar esta aula de lugar para os nossos jovens, né, para os nossos adolescentes? Por quê? Porque essa dimensão psicológica, cultural, é muito relativa e varia de pessoa para pessoa, tá? Isso nos ajuda a entender melhor e a ter mais empatia com o próximo, tá? Porque às vezes uma parcela, uma cidade, um bairro, um país, um estado, pode significar algo positivo para nós, para mim no caso, mas para você pode significar algo negativo. E nem sempre aquilo que a gente vê como positivo para a gente é positivo também para o próximo, e vice-versa. Então, neste mundo atual, né, às vezes com tantas inimizades, preconceitos, rixas, rivalidades, né, essa discussão de lugar é muito importante para a gente poder compreender um pouco mais o que o outro pensa, o que o outro acredita, né, para a gente poder ter um pouco mais de empatia com o próximo, né, para evitar preconceitos, questões de xenofobia e etc. também, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Esse aqui é o último grande conceito que eu abarquei, que eu trabalhei aqui nos vídeos, né? E desejo a todos ótimos estudos e boa sorte. Até mais!